Muito obrigado, professor Carlos Gadelha. Foi uma brilhante exposição. Acho que cumpriu totalmente a nossa expectativa, porque colocou, não apenas do ponto de vista conceitual, esse novo olhar das relações entre saúde e desenvolvimento, mas exemplificou com questões absolutamente concretas, práticas, de um processo que o Brasil vem vivendo e que o objetivo deste seminário, que vai acontecer durante o dia de hoje e de amanhã, é exatamente colocar estas questões na agenda de desenvolvimento da América do Sul, para a Unasul. E o ISAGS puxando esse processo dentro da nossa agenda estratégica, do nosso plano de trabalho aprovado pelos ministros de saúde da região. Nós vamos agora, então, Carlos Gadelha, vamos dar início aqui a um bate-bola de perguntas. Já vi que temos várias perguntas e todos que nos assistem podem e devem mandar suas perguntas, comentários e sugestões. Mas eu queria começar dando um pontapé, que é o seguinte: dentro do arranjo prático que o Brasil optou, eu acho que tem uma especificidade que talvez não seja comum a todos os países, ou a maioria dos países do continente, né, que é a figura do laboratório público, né? Quer dizer, como é que você acha que seria interessante você falar um pouquinho sobre isso, porque ali, naquele slide que você mostrou, aparece ali os laboratórios oficiais em parceria com as empresas privadas como um dos atores centrais do processo das parcerias público-privadas ou das parcerias para o desenvolvimento produtivo. Quer dizer, por que essa opção pelo laboratório público, ou melhor ainda, qual é o papel, não, ou a visão estratégica que se tem sobre o papel dos laboratórios públicos nessa política? Só agora que eu vi o broche do Isaac, já eu vou colocar. Bom, seguinte, acho que são duas coisas, né? Primeiro, que a legislação que foi aprovada, ela fala de instituições da administração pública, né? Eu até estou lutando muito com minha equipe para a gente crescentemente tirar o nome laboratório e colocar o nome instituição pública e cada vez mais ser instituição de ciência e tecnologia. Eu acho, quer dizer, foi decisivo na aprovação da lei. Não seria aprovada, gente, se a gente estabelecesse uma relação direta, ainda sem uma institucionalidade de contratação desenvolvida entre o poder federal e o setor privado. É quase como a gente ter uma blindagem, de instituições de ciência e tecnologia que garantam que a tecnologia está sendo transferida. Vocês vão dizer, então isso só foi um arranjo para a proteção do Estado. Isso é importante. Todo Estado se protege, né? O Estado tem que se proteger de si mesmo. Isso está toda a teoria aí, que eu não conheço muito, mas de ciência política, de que o Estado, sem os controles, ele decola, né? Então, mas tem uma razão fundamental que eu concordo com isso. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu gosto muito de dar os exemplos. O Brasil teve uma experiência da insulina. Durante 20 anos, o Brasil apoiou a produção nacional de insulina. E uma empresa nacional que orgulhava muito, eu ainda jovem, me lembro visitando a empresa, aprendendo o que era o complexo industrial, etc. e tal. Em 1999, se eu não me engano, por não poder usar o poder de compra do Estado, essa empresa ela perdeu licitações e, crescentemente, foi alvejada por uma guerra de preços. A empresa fechou, foi vendida aos seus concorrentes. Acho que não houve perda privada para os sócios, mas ela foi vendida. No dia seguinte, ela foi fechada. No terceiro dia, fazendo uma parábola aqui, o Brasil volta a ser importador de insulina e, no quarto dia, o preço quadruplica. Ou seja, isto mostra... Aí eu vou voltar ao dose, que eu não tive tempo que eu queria ter falado. Se eu tivesse uma visão estática, eu diria, compre insulina lá fora que é mais barato.
Se eu tivesse uma visão dinâmica, eu falei, se eu não tiver autonomia para produzir insulina, eu vou ficar refém, e no dia seguinte, o que era eficiente no passado vai se tornar um alto custo para a administração pública. O preço triplicou ou quadruplicou em dólar. Se eu tivesse uma instituição pública, por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz, articulada nesse processo, eu poderia dizer, a empresa fecha, a empresa é vendida, mas a tecnologia fica. Então, é fundamental, Temporão, esse arranjo ter a mediação de uma instituição pública. Mas aí eu também vou colocar o desafio. Essas instituições públicas não podem ser instituições sem muita qualificação. E eu acho que tem duas qualificações essenciais. Cada vez mais elas têm que se tornar institutos de tecnologia. Hoje, no conjunto dos produtores públicos, eu já tenho a Fundação Oswaldo Cruz, tenho o Butantan, mas tem um conjunto que ainda não são institutos tecnológicos. Então, eles têm que ser institutos, mais do que institutos de produção, institutos que tenham domínio para fazer tecnologia se o país precisar. Eu acho que isso é fundamental. E a segunda questão, mudar o modelo de gestão. Eu acho que se a gente tiver, eu me lembro agora muito do Carlos Lessa, estou lembrando, estou saudosista aqui dos economistas, dos grandes daí, né, que nos ajudaram na formação, também ligado à CEPAL. Ele falava o seguinte, você não deixa o Estado trabalhar, não deixa o Estado comprar de forma eficiente, não deixa o Estado vender de forma eficiente, não deixa o Estado fazer parceria tecnológica de modo eficiente. Quem é que vai fazer parceria tecnológica com lei de licitação? Não se faz, né? E depois você diz, o Estado é ineficiente e privatiza o Estado. Então, a questão do modelo de gestão e de que essas instituições públicas sejam cada vez mais institutos tecnológicos está na nossa agenda. Não é à toa que a gente anunciou recentemente investimentos para recuperar a própria farmoquímica brasileira na Fundação Oswaldo Cruz, em articulação com o setor privado. Na área de equipamentos e materiais, eu tive na Paraíba, aliás, fiquei muito feliz do que eu vi lá na Paraíba, né, no regional. Tive também em Ribeirão Preto. Ou seja, a gente está com uma verdadeira lupa atrás de instituições públicas capazes de absorver tecnologia e de garantir que o estímulo que a gente está dando ao setor privado, se amanhã mudar a estratégia, a tecnologia fica no país. Esse é o racional. Temos aqui uma pergunta que vem da Argentina, Tomás Pipo. Na relação ou associação pública-privada, que o conceito de complexo produtivo da saúde propõe, qual é o papel ou função que cumpre cada um? Em particular, que incentivos tem o setor privado para transferir seus conhecimentos e licenças aos produtores públicos? Sendo bem sucinto, mercado. Tá? A gente sabe que o principal entrave para a inovação, isso vale para qualquer empresa e qualquer setor de atividade, é o seu horizonte de mercado. É a empresa ficar 10 anos investindo em tecnologia e depois dizer, agora eu vou vender para quem? Né? Os programas de ciência e tecnologia fracassados que a gente observa no mundo e na nossa região é porque trata a tecnologia como se fosse uma fábrica de salsicha. Né? Eu começo a produzir, eu começo a gerar conhecimento e lá na frente eu vou gerar a produção e a salsicha fica pronta e eu vou ofertar ao consumidor. Na verdade, o modelo é inverso. Eu tenho que dizer o seguinte, olha, eu tenho, e garantindo competição, depois se eu puder eu falo um pouquinho sobre o modelo de competição que a gente criou. Eu competitivamente, eu tenho que lutar pelo mercado para que possa incorporar a minha inovação. Qual é o jogo que a gente tem feito? À medida em que eu consigo dar um horizonte de mercado, eu digo o seguinte, olha, nas parcerias para o desenvolvimento produtivo, elas podem ser de 5 a 10 anos. Então, eu estou dizendo o seguinte, durante 5 a 10 anos, eu estou garantindo o mercado público, desde que o produto seja essencial para a saúde, que haja transferência de tecnologia e, pasmem, que haja economia para os cofres públicos. Porque, na medida em que você faz um compromisso de mercado, o gasto com marketing da empresa pode se reduzir, tá? A estabilidade das vendas, e ela não precisa ganhar tudo naquele primeiro ano, ela pode amortizar o seu ganho ao longo de um período longo. Então, à medida que eu dou um horizonte de mercado, eu troco
a garantia de acesso, que é o mercado, por menores preços e por tecnologia. O nosso programa de vacinas todo é calcado nesse modelo. Aliás, foi o grande inspirador, que a gente tinha batido no teto. Por exemplo, eu não podia criar nenhuma empresa nova. A Fundação Oswaldo Cruz está criando uma empresa para vacinas. Se eu não tivesse novo marco legal, eu não poderia adquirir o produto dessa empresa. Eu não podia adquirir produto da Hemobras. Então, sendo bem sucinto agora, é a garantia de mercado público que permite eu fazer um arranjo em que a tecnologia é transferida com preços que sejam favoráveis ao SUS. Temos aqui a pergunta do Christophe Herrat, da OPAS. Com base na sua experiência dos últimos 6 anos, quais são os principais desafios enfrentados na implementação dessa estratégia do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, que poderiam beneficiar os países da região da Unasul ou os próprios BRICS, onde existe capacidade produtiva instalada, para que eles revisem suas políticas nacionais de saúde de maneira a garantir mais acesso à saúde? Quais os principais desafios? Complexo, né? Complexo, mas é importante a pergunta aí, né? Como eu estou aqui no âmbito do Instituto Sul-Americano, né? Eu vou dizer, não é fácil a gente estabelecer uma cooperação internacional, né? Assim, então, quando a gente envolve compras públicas, envolve o uso do mercado público, envolve questões tarifárias, questões... Então, um grande desafio é como a gente conseguir construir uma agenda que seja global, e, ao mesmo tempo, que reforce o peso da região. Eu acho que isso é um primeiro desafio. Segundo desafio é que a gente não tenha uma luta, como é que eu posso dizer, uma luta destrutiva dentro das regiões. Por exemplo, você falou dos BRICS aqui. Eu não posso deixar que apenas a variável preço vire a variável para que eu estabeleça políticas de desenvolvimento. Eu vou dar um exemplo. Eu quero saber o que está por trás daquele preço. Se por trás do preço tem um sistema universal, tem respeito ao meio ambiente, tem salários dignos, a gente tem que competir em preço. Agora, se por trás daquele preço eu tenho 60% da população sem acesso, eu tenho não respeito às regras ambientais, eu tenho salários aviltantes, eu não quero aquele preço para o meu país. Eu não quero aquele preço para o meu país. Por trás do preço tem uma estrutura de sociedade. Então, eu acho que a questão que mais aparece, que a gente mais é atacado, é a questão do preço. A gente tem conseguido preços competitivos, isso é muito importante. Mas eu quero sempre discutir, por exemplo, na reforma que a gente está propondo para a Câmara de Controle de Preços e tal, eu quero comparar preços de países que têm um sistema universal. Eu não quero comparar preços com países que não têm sistema universal. Eu quero comparar preços de países que têm uma estrutura social desejada para esse país. Para isso, eu acho que pau puro. Aí o pessoal que conhece a gente, né, só na negociação, isso também foi um período que eu tenho que dizer que foi uma confluência das duas gestões do Temporão com do ministro Padilha. Só no Imatinib, um produto para oncologia, o governo economizou 50% do preço, quase 100 milhões de dólares, só para dar uma ordem de grandeza, e viabilizou a produção nacional do primeiro genérico oncológico brasileiro. Então, Cristóvão, só para te dar, eu acho que é o desafio de transformar isso numa agenda regional. Isso é muito complexo, mas eu acho que a gente tem que enfrentar esse desafio. E o desafio de que a gente não eleja a variável preço descolada da estrutura social que está por trás do preço que a gente está discutindo. Uma pergunta brasileira agora. Essa compreensão de que o setor saúde é um vetor essencial para o desenvolvimento econômico e social do país é a base dessa política desenvolvida aqui no Brasil. Nesse sentido, Carlos Gadelha, como essa experiência de aliar política econômica e política social
poderia ser melhor aproveitada na nossa região? Um pouco dando continuidade à tua resposta anterior, quer dizer, esse desafio da ideia de construir uma agenda regional articulando saúde e desenvolvimento através de políticas especificamente voltadas para essa visão moderna do que são tecnologias de saúde, que você, a meu ver, abordou muito bem, né? Rompendo um pouco essa falsa visão. Aliás, aqui no Brasil nós temos um péssimo hábito de usar 3 categorias, que seria baixa, média e alta tecnologia, né? Como se a videocirurgia fosse uma coisa de alta tecnologia e clínica na periferia de uma grande cidade sul-americana fosse baixa tecnologia, né? São coisas totalmente sofisticadas, hipercomplexas, de níveis e categorias distintas. Como é que você veria, então, quer dizer, a partir da experiência brasileira, desse certo acúmulo, curto, mas já um acúmulo importante, como é que você veria essa questão na perspectiva sul-americana, né? Como é que... Porque aí nós não estamos falando mais de 200 milhões de habitantes, estamos falando de 400 milhões de habitantes. Melhorou. Melhorou bastante. Olha, o que eu acho que a experiência brasileira traz, até eu queria perguntar aqui meu assessor, que tem me ajudado muito em toda essa trajetória internacional, que eu ainda dominava pouco, o Igor, né? Quando é que vai ser o evento com a Fundação Gates aqui no Brasil? Daqui a 20 dias vai ter um lançamento de edital com a Fundação Gates. Por que eu estou trazendo isso? A gente conseguiu estabelecer uma relação com a Fundação Gates, onde, em vez de lá pedir projetos, me dá um pouco de dinheiro aí para financiar o meu projeto, a gente colocou qual é a agenda regional e qual é a agenda brasileira. E aí eu vou discutir um projeto cooperativo de inovação que vai ter recursos brasileiros e recursos da Fundação Gates, que muitas vezes na nossa região já houve alguma reserva, como é que trabalha. Na medida em que o Estado coloca, olha, a questão que deve nortear é o acesso universal e a construção de sistemas universais, eu pauto a discussão. Por que eu estou querendo dizer isso? Sabe qual é o tema que vai ser daqui a 20 dias, que foi selecionado para o edital que foi lançado e que a gente vai celebrar no Grand Challenge? Foi o tema de prematuridade como causa da mortalidade infantil. É a principal causa de mortalidade infantil, neném prematuro. Eu sou médico, Temporão, ainda não vou prescrever no Mais Médico, não, mas assim, a prematuridade. Sabe qual é uma das principais inovações que o conhecimento científico traz para a gente? Da pesquisa, inclusive, realizada por uma rede, que está Maria do Carmo da Fiocruz, entre outras, é que a principal causa de prematuridade é a cesariana desnecessária. Sabe qual a porcentagem de cesarianos que é feito nos planos privados de saúde? Mais de 90% dos partos são de cesariana. Então, a inovação aqui é a desintervenção. É eu reduzir a cesariana e eu aumentar o parto natural. Então, né, o que eu trago aqui como nessa visão, isto é inovação. E isso é inovação. Eu estou deixando de usar uma tecnologia para usar outra. Melhor para a mulher, melhor para a criança. Não vou aqui falar que o Temporão sabe isso muito melhor do que eu. Pode falar aqui com muito mais propriedade. E eu estou pautando uma relação com uma fundação internacional, né, que normalmente tinha mais uma visão vertical da cooperação Norte-Sul. E a gente começa, não, eu quero dialogar com a Rede Cegonha, eu quero dialogar com a Política Nacional de Saúde, eu quero dialogar com a estratégia de política de saúde da mulher e da criança, e aí eu consigo pautar. Então, respondendo à pergunta, eu acho que o que a experiência brasileira pode dizer é o seguinte: não esquecer o ponto de partida, porque isso às vezes a gente corre o risco. Não tratar isto como uma agenda econômica. Eu acho que a questão do acesso universal e da construção de sistemas universais continua sendo a agenda regional. Isso eu acho que é. E a base produtiva e a base da inovação é ser tratado como um meio para chegar lá. Eu acho que isso aqui, né, eu tive em algumas reuniões onde me disseram o conceito de universalidade é vago.
eu posso dar universalidade só da atenção básica, isso é universalidade. Eu falei, não. A ideia que a gente tem, isso eu aprendi aqui, tá? A ideia que a gente tem de universalidade é de um tratamento integral. E o integral não é baixa, média, alta tecnologia. É o compreensível, é o que envolve promoção, o que envolve cuidado, o que envolve prevenção. Né, Juval? Acho que aprendi essas coisas. O integral não é baixa, média e alta tecnologia. É ver o cidadão e não ver as suas partes de modo fragmentado. Então, acho que a lição que a gente pode dizer é o seguinte, olha, vamos radicalizar na luta por um sistema universal. E, para radicalizar nessa luta, a gente tem que participar da agenda hard da economia que se relaciona com a saúde, que é a agenda da política industrial. Mais do que da política industrial, eu preferia a política de desenvolvimento produtivo, porque política industrial, muitas pessoas excluem o serviço da política industrial. Então, eu acho que a política do desenvolvimento produtivo, a política industrial, vendo o setor de serviços como uma área que se organiza de modo industrial, hoje em dia em todo o mundo, e eu acho que talvez esse apareça como é que a gente consegue que as autoridades sanitárias saiam, vou provocar, tá? Saiam do seu gueto, tá? E das suas instâncias internacionais apenas voltados para a saúde e comecem a querer invadir a porta da OMC, tá? Da política industrial, do Ministério da Indústria e Comércio, do Ministério da Fazenda. Né? Se a gente tem uma visão intersetorial da saúde, a gente não pode ficar nas portas que nos são reservadas apenas do campo da saúde pública. Né? Eu acho que isso vale, inclusive, para a experiência internacional. Eu quero destacar a colocação que o professor Carlos Gadelha fez, que acho que é um ponto central, que é radicalizar a defesa política e conceitual e radicalizar o processo de implementação dos sistemas universais na visão que a Unasul tem, chamando a atenção de que hoje nós temos um debate, ressuscitaram uma visão, colocaram uma roupagem aparentemente nova numa coisa muito antiga, mas que, na verdade, seria essa proposta do asseguramento universal. Né? Esse é que não diz nada, né? Quer dizer, porque você pode ter cobertura para uma cobertura precária, fragmentada, focalizada. Não é? Nós defendemos um sistema universal integral, financiado com recursos públicos, não é? Onde o gasto público é fundamental, de qualidade para todos os cidadãos, sem qualquer tipo de diferenciação. Esse é o conceito que nós defendemos. E outro que você está colocando é que os ministérios da saúde têm que ter um papel protagônico nessa nova visão, abandonando, não vou dizer abandonar, mas ampliando a visão da saúde pública para além, digamos assim, dos muros confortáveis da saúde pública tradicional. É necessário ampliar para que o Ministério da Saúde tenha esse protagonismo estratégico na construção dessa nova visão, dessa nova abordagem. O Jorge Bermudes, da Fiocruz do Brasil, faz um comentário que eu acho que é interessante, está dando os parabéns aqui à qualidade do evento. Ele enfatiza que as parcerias para o desenvolvimento produtivo, o objetivo é internalizar toda a cadeia de produção, no caso da indústria farmacêutica, do IFA, do princípio ativo, ao produto final, e também está sendo enfatizado na segunda geração das parcerias na área de biotecnologia. E ele também aproveita para lembrar que nós estamos aqui no Brasil no processo de revisão da regulação de ciência, tecnologia e inovação, do regime diferenciado de compras, da biodiversidade, ou seja, são temas que se colocam também ao lado de toda essa visão. Uma pergunta do Suriname. Suriname, que agora está na presidência pro tempore da Unasul, nossos companheiros do Suriname. A Miriam, do Ministério da Saúde do Suriname, faz a seguinte pergunta. O Brasil fez uso da economia de escala para, de maneira bem-sucedida, mudar uma estratégia de P&D capitalista com um pensamento político socialista. A pergunta é para você. Não, só repetir. Porque o Brasil fez uso da economia de escala para, de maneira bem-sucedida, mudar uma estratégia de P&D capitalista com um pensamento político socialista.
Que estratégias poderiam ser implementadas por países menores e como se relacionam com outros modelos empregados no mundo? E aqui entraria também, eu acho, uma outra pergunta que está aqui, que é chamar a atenção para as assimetrias no continente sul-americano, porque nós estamos falando de realidades econômicas e sociais bastante distintas, né, e de possibilidades, portanto, bastante distintas, né? Como utilizar essa estratégia para desenvolver uma política para o continente sul-americano? Mas ela está chamando a atenção aqui, está dizendo que nós transformamos uma estratégia de P&D capitalista através de um pensamento político socialista. São todas questões complexas, tenho que me segurar aqui, né? Isso dava um bom debate. Mas eu queria falar um pouquinho do que o Bermudes mencionou. Primeiro, agradecer o Bermudes, como sempre, ultra gentil aí, né? E grande parceiro em toda essa estratégia. Mas ele falou das PDPs de segunda geração, eu queria falar um pouquinho disso aqui rapidamente. Pegando o gancho com a visão do temporão. Quando a gente lança as PDPs para biotecnologia e chama de segunda geração, não foi apenas por serem de biotecnologia. Sem falar muito, a gente deu uma guinada na estratégia, onde a gente está cobrando das instituições públicas capacitação tecnológica. Ou seja, não as P&Ds de primeira geração, eu vou dizer o seguinte, a gente estava pagando a dívida com o atraso, né? Ou seja, nós evoluímos na farmoquímica, tivemos problemas Então, era quase o seguinte, olha, deixa eu pagar a dívida... Não foi paga ainda não, viu, Nelson? Deixa eu pagar a dívida... Deixa eu começar a pagar a dívida do desastre que ocorreu no final do século passado. Então, os laboratórios públicos vão formular os produtos que as empresas privadas vão começar a fazer a farmoquímica verticalizando a produção. Depois eu vou dizer, não é uma visão xenófoba, que nós vamos fazer tudo e integrar. A gente só está no começo, gente. Tem que começar daqui a pouquinho. Quando ficar equilibrado, a gente diz uma coisa a gente faz, a outra a gente importa, etc. Mas num processo. Então, as PDPs de segunda geração, elas cobram das organizações públicas competição tecnológica. Elas têm... Ou seja, eu começo a ver o ente público como um ente tecnológico e menos como um ente de produção dos estágios finais do processo produtivo. E, cada vez mais, o setor privado assume um protagonismo na produção, mas o núcleo tecnológico tem que ser dominado pelo Estado, que envolve também saber produzir. A gente sabe que quem não produz nada também não sabe fazer nada. Então, eu queria marcar muito isso. A gente está em pleno processo, que eu acho que foi talvez a maior aposta. Eu brincava ou decola ou degola. Assim, que foi a geração das PDPs da biotecnologia, onde a gente coloca o seguinte, agora a questão é competição tecnológica, o mercado público não vai ser trabalhado como uma reserva de mercado tradicional, e sim o seguinte, olha, agentes públicos e privados concorram com tecnologia, porque faz parte de toda essa visão, sem concorrência não há inovação, já dizia o Schumpeter, entendeu? Então, concorram, que quem chegar com um produto melhor, mais rápido, mais barato para o SUS, ocupa aquele espaço de mercado, com uma visão estratégica de que a gente precisa fortalecer os segmentos que foram muito fragilizados no final do século passado, né? A questão mas então eu queria, viu, Bermudes, falar um pouquinho da segunda geração, obrigado até pelo gancho aí que você me levantou. Do Suriname, eu queria dizer o seguinte, olha, eu lamento dizer, mas mesmo sendo socialista por convicção, a gente assumiu o desafio, a gente resolveu não dormir bem, tá? Como é que a gente faz uma política de desenvolvimento para a saúde no contexto de um país e de uma região capitalista. Eu vou falar para vocês com toda a franqueza que eu não sou de falar meias palavras. A gente está lidando com empresas privadas que tem que ter lucratividade, que tem que ações na Bolsa de Valores, etc. Ou seja, como a gente doma a besta. Porque a besta foi domada. No pós-guerra, depois de 2 guerras mundiais, do nazismo, se criou o estado de bem-estar na Europa. E, em alguma forma, o Estado orientava o investimento privado pensando como é que eu construo o estado de bem-estar e de proteção social em toda a Europa. A gente, tardiamente, no Brasil, eu acho que para a nossa região vale, como a gente doma o capital
para que o capital tenha novos padrões de ganhos que permitam o benefício público. Eu acho que é a velha questão até liberal de como é que eu transformo o ganho privado em benefício público. E, com isto, o Estado tem um poder imenso no campo da saúde. É o poder de compra, é o poder de regulação, é o poder de propriedade intelectual, é o poder da infraestrutura tecnológica. Todas essas pesquisas que estão aí, em algum momento, passaram por uma universidade pública, no mundo. E no Brasil também, quando você tem uma pesquisa clínica. Então, na verdade, eu vou brincar com a minha colega, ou colega, não sei, do Suriname, dizendo o seguinte: a luta é para domar o capital e não para destruí-lo. É assim, tá? Até porque a gente diz o seguinte: não há país desenvolvido hoje que não tem Estado forte e capital forte. Tá? Eu estou falando com toda franqueza. Então, a gente sair desse jogo de soma zero é a minha forma transparente, direta de dizer, que eu acho que a gente está numa agenda tipicamente do pós-guerra europeu, aonde se conseguiu construir os anos de ouro, onde o sistema produtivo e econômico se desenvolveu e, ao mesmo tempo, se montou um estado de bem-estar. Eu acho que essa que é a agenda que a gente está discutindo para dentro da saúde. Se essa agenda vai ajudar no futuro a gente ter uma sociedade mais igualitária, melhor com certeza, e até uma transformação, o futuro dirá. Mas hoje é essa que é a agenda que está na mesa. E a questão da simetria sul-americana, eu acho que é uma questão muito instigante. Eu tenho mencionado que a gente não pode tratar um país com 200 milhões de habitantes, né, que tem uma escala de mercado e produtiva, da mesma forma que a gente tem um país pequeno. Eu até dava muito o exemplo da Bélgica, só para vocês terem ideia, que eu não estou falando do Suriname. Falei, olha, para a Bélgica não é importante produzir tudo. Seria uma maluquice a Bélgica produzir tudo. A Bélgica vai dizer, olha, se eu precisei de insulina, o que eu preciso comprar é isso aqui, é pouquinho. Eu não mexo no mercado mundial. Agora, se o que eu preciso comprar é para 200 milhões de pessoas, eu posso ter problemas sérios de não conseguir comprar porque não tem disponível no mercado. O desafio que talvez eu coloque é o seguinte: vamos agora começar a pensar cada vez mais em 400 milhões de pessoas. Tá? Talvez dizer o seguinte: olha, no Suriname vale a pena a gente explorar qual é a vocação, qual é o nicho que ele pode contribuir nesse processo. Porque eu não posso esperar que um país menor vá produzir todos os produtos da saúde. Agora, se ele está numa visão regional em que diz, olha, o Suriname tem um determinado perfil de especialização, o Brasil tem outro perfil, a Argentina tem outro perfil, Cuba tem outro perfil, a gente pode estabelecer um arranjo institucional, isso faltou falar, Temporão, que garanta segurança sanitária. Por trás disso tudo que a gente está falando, eu tenho que ter segurança sanitária. Se eu não tenho base de conhecimento, base tecnológica, a questão da soberania não é mais só defesa. Aliás, os militares sabem disso há muito tempo. A gente ainda não... A questão da saúde é uma questão de segurança sanitária. Como é que eu vou garantir que os meus pacientes, em homenagem aqui aos colegas da OPAS, que têm doença de Chagas na nossa região, vão ter acesso a produtos se não tem mais lucratividade para esses produtos? Então, digo, eu posso estabelecer políticas regionais e, ao mesmo tempo, respeitar nichos de especialização de acordo com as competências e o tamanho de cada país. Não é uma resposta definitiva, mas, no mínimo, para ajudar no diálogo, né, no debate. Vamos lá. Os que nos assistem aí pela internet estão começando a participar. Nós temos uma pergunta aqui que vem de Bogotá, da Colômbia, da Diana Patrícia Gamboa. Segundo sua experiência, qual seria o principal fator que impede que os governos sul-americanos pensem na pesquisa como um fator de desenvolvimento regional? Essa questão me aflige também, tá? Nessa segunda geração das PDPs, eu tenho falado isso, inclusive, com a alta sensibilidade do ministro Padilha, né? Assim, a agenda de pesquisa, ela se torna... Eu vou radicalizar assim. A agenda do complexo industrial não será bem-sucedida se a gente não for bem-sucedido na agenda da pesquisa em âmbito regional. Ou seja, eu acho que a gente agora coloca a agenda da pesquisa
no centro da estratégia. O problema, vou voltar ao dose, é o da eficiência estática contra a eficiência dinâmica. O resultado da pesquisa ele vai impactar no sistema de saúde em décadas, né? Enquanto a minha ação para a saúde se é ligado somente ao acesso, pode ser em um dia. Olha, eu criei um programa de acesso e se é para produzir, pode ser em 5 anos, e se é para pesquisa, pode ser em 50 anos. Eu lembro que entre a pesquisa que identificou a dupla hélice do DNA e o primeiro produto, foram 50 anos que demorou para entrar isso, que deu origem a toda a biotecnologia moderna, os anticorpos monoclonais, o DNA, etc. Tal. Então, eu acho que a gente tem que criar uma verdadeira coalizão regional. Gente, isso aqui é economia política, gente. Não pense que é burocrata sentado nas cadeiras que vai resolver nada. Recentemente, a gente teve um problema aí numa ação internacional. Falei, ou a sociedade grita ou o burocrata fica calado. Sim, porque o burocrata ele é movido ao grito social. Eu acho que esta agenda da pesquisa em saúde, ela tem que ser assumida com força em âmbito regional. Isso eu ainda acho, e quero dizer assim, que os nossos instâncias de saúde pública ainda não deram a dimensão e a prioridade que a pesquisa precisa. Eu digo, toda essa estratégia será abortada, não será bem sucedida, porque o conhecimento tecnológico e científico se acelera, e aí é um pouco, não vou entrar que isso é bom, se é ruim, mas se acelera. A tecnologia roda a cada 10 anos. A cada 10 anos eu já sou atrasado se eu ficar parado. Né? Não tem aquela história da Alice no País das Maravilhas, né? Como é que é? Agora eu esqueci Ou seja, não é que a gente tem que avançar, a gente tem que ser tão rápido, pelo menos, quanto os outros. Tá? Então, essa agenda da pesquisa, eu digo, ela não está equacionada. Às vezes, o que a gente gasta com um medicamento é o valor total que a gente gasta com pesquisa. Né? Eu acho que a gente tem que assumir, e isso é uma agenda regional, temporal, que eu dou fortemente estímulo, a gente assumir que agora chegou a hora da alta prioridade para a agenda da pesquisa. E não só a pesquisa hard, mas aquela pesquisa que também nos diz, faça mais parto natural e menos cesariana. Assim, ou seja, é o conhecimento colocado a serviço da saúde. Aproveito também para dizer, estou virando propagandista, hein? Dizer que a gente, no final do ano, começo de dezembro, não é isso? Primeira semana de dezembro, vamos fazer um grande evento, que a gente faz todo ano, mas esse ano vai ser com muito peso, que vai marcar 2014 como o ano da pesquisa em saúde no Brasil. Um grande evento, a gente chama Eventão da Pesquisa em Saúde no Brasil, onde a gente vai lançar e anunciar todos os editais de pesquisa que estão na mesa, vai estar a indústria, academia e governo juntos, já tentando mobilizar a sociedade num período, inclusive, de mudança política, de debate político, de projetos de país, colocando a pesquisa em saúde como uma alta prioridade. Eu conto aí, inclusive, com o ISAGS e essa rede sul-americana e o empresariado para nos ajudar a fortalecer essa demanda pela pesquisa que a região precisa. Mas é um problema que eu compartilho. Eu não tenho resposta. Eu queria dizer que eu compartilho a preocupação e digo que, se a gente não avançar nessa agenda, talvez seja a base mais sólida para a gente construir essa agenda de longo prazo que a gente tem que avançar. Só chamando a atenção que hoje, na parte da tarde, nós vamos abordar esse e outros temas relacionados à temática do seminário no decorrer do dia de hoje à tarde e de amanhã. Tem uma pergunta aqui, que é o seguinte, você enfatizou muito a questão do acesso como componente central que, de uma certa forma, alimenta ou direciona toda essa estratégia. Por outro lado, alguém aqui falou em BRICS, né? Quando você olha para a Índia e a China, por exemplo, que tem uma política bastante consolidada e agressiva de produção de genéricos são players mundiais de produção de princípios ativos e de genéricos consumidos no mundo todo, mas não há nenhuma relação dentro desse país entre a política, digamos assim, econômica ou industrial relacionada à indústria farmacêutica
e a sua política de saúde. Pelo contrário, né? São países que têm sistemas de saúde muito com grandes fragilidades na questão do acesso, da universalidade e da integralidade, e enfrentam sérios percalços. Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa coisa do acesso como um componente central da estratégia brasileira e de como é que isso poderia estar sendo, enfim, incorporado pelos demais países do continente. Vou brincar, nós estamos no órgão de articulação internacional, né? A gente sempre tem que ser bastante elegante, né? Isso é só para a gente... Mas, eu digo, o modelo da China e da Índia, que, aliás, estão discutindo hoje como é que amplia o acesso, né? Eu não tem nada a ver com o modelo que a gente apresentou aqui. Por isso que eu enfatizei, quando me foi perguntado qual é o grande desafio regional, eu não falei que era a inovação, eu não falei que era a pesquisa, eu não falei que era a base produtiva, eu falei que eram sistemas universais e integrais. Eu acho que assim, e quando eu falei dos preços, eu falei qual é a estrutura social que está por trás daquele preço, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, aí é uma visão mais macro mesmo, né? Eu coloco na mesa, né, o modelo de sociedade que a gente pretende como presidindo a discussão da inovação e da pesquisa, né, e da produção. Eu não acho que um sistema produtivo que é dito como competitivo e que 70% da sua população estão fora do acesso é um sistema desejado. Por isso que, na primeira slide do Celso Furtado, no conceito de desenvolvimento está atender as necessidades humanas. Eu vou radicalizar. Você pode até crescer 10% ao ano, e eu não quero crescer 10% ao ano. Se para crescer 10% ao ano, o custo que eu tiver a pagar, se deixar a população excluída e aumentar a desigualdade, essa taxa de crescimento não nos interessa. Agora, eu tenho uma coisa boa para dizer. Eu acho que a gente consegue um modelo de inclusão social, entraram 40 milhões de brasileiros, deixaram de ser de extrema pobreza e entraram na classe média, tá? A gente consegue um modelo de inclusão social que permite uma altíssima taxa de crescimento. Eu não acho que tem o economista adora isso, um trade-off entre crescimento e equidade. A equidade, isso já é mostrado lá pelo Keynes aí no passado, gasto e distribuição de renda faz bem ao crescimento. Aliás, leiam um artigo que saiu do Stiglitz há pouco tempo, onde ele fala que teria dado muito mais certo o enfrentamento da crise se nós tivéssemos gastado mais o mundo, falando do que se a gente tivesse feito só um arranjo financeiro para os bancos ficarem mais tranquilos, tá? Então, gasto e distribuição de renda faz bem à saúde, faz bem ao crescimento. Muito bom. Eu acho que esse ponto é muito importante porque chama a atenção de que esse novo olhar sobre saúde e desenvolvimento tem um foco muito importante na questão da redução da desigualdade, da inclusão social e do acesso, e tendo como esteio central e fundamental o fortalecimento dos sistemas universais de saúde. Acho que é um recado que fica aqui bastante importante. Nós temos mais perguntas? Temos mais perguntas, então estou aguardando. Vamos lá. Então, por enquanto vem a pergunta, a área econômica dos nossos países, nossa região, mesmo com pessoas muito bem intencionadas, jamais vai entender a dimensão social da pesquisa e da inovação em saúde. Daí que é tão importante esta agenda estar sendo invadida pela saúde. E como os meus colegas que estão aqui representando o setor produtivo vão poder falar em algum momento, eu acho, no evento, ninguém está reclamando que está tendo prejuízo e que está fechando as portas. Ao contrário, a farmoquímica brasileira, que praticamente estava na UTI, né, na UTI em estágio avançado, né, hoje ela já está em casa sob cuidados, né? Home care. No home care. Tem uma pergunta aqui interessante. O Ricardo Oliva, da Secretaria de Saúde de São Paulo, nos faz a seguinte pergunta. Não se faz desenvolvimento sem pessoas. Onde estão as pessoas dentro desse desenvolvimento tecnológico? Tudo bem, Ricardo Oliva?
vou brincar com você é sempre muito enfático, né, e me deu uma pergunta boa, né? Não, primeiro, dentro dessa visão, porque ali não deu tempo, a gente coloca a força de trabalho em saúde. Dentro da visão sistêmica da saúde, a questão dos recursos humanos da saúde, eles são fundamentais. Quando a gente justifica a saúde, a gente fala 10% do emprego qualificado no Brasil, e provavelmente isso na região é igual ou até maior, está na área da saúde. Então, a saúde é a sociedade do conhecimento na veia, né? Eu concordo que a gente tem que reforçar a dimensão formação de recursos humanos, ainda mais que a gente, nessa segunda geração das parcerias para o desenvolvimento produtivo, a segunda geração da política, eu posso dizer assim, a gente radicalizou o foco na tecnologia, na inovação e na pesquisa. Então, acho que essa dimensão... E aí vai muito além do que o profissional... mais uma vez, as nossas organizações internacionais e nacionais têm que sair do casulo. Quando se fala em pessoas em saúde, se fala de médico, enfermeiro, profissionais de saúde. Eu quero saber onde é que estão também os engenheiros, os biotecnólogos, os tecnologistas, o pessoal da engenharia biomédica, o pessoal que faz pesquisa clínica, os físicos. Ou seja, a agenda é muito maior. A agenda que vai daqui, ela vai desde o médico e do profissional típico de saúde até o profissional, até o tecnologista. Aliás, não é... Hoje, no setor produtivo, talvez o principal gargalo que a gente tenha sem o pessoal qualificadíssimo de nível técnico, né? Então, eu quero dizer o seguinte, essa agenda está incorporada, já vou dar um furo aqui, no próximo GCIS, além de equipamentos e materiais, que a gente vai dar um destaque, vai ter uma agenda específica de recursos humanos. Tá? A gente trazendo, só que com essa visão ampliada de recursos humanos. Aí, só para a gente não ficar deprimido, o processo de desenvolvimento, ele sempre é desequilibrado, né? Eu costumo dizer em Brasília, quando tem aquelas reuniões depressivas, né, que tudo está difícil e tal, eu falava, olha, a gente só está com esses problemas porque a gente está fazendo. Se não estivéssemos fazendo nada, não teria problema nenhum para discutir, a gente poderia estar dormindo melhor. Então, na medida em que a gente avança, o gargalo de recursos humanos está evidenciado e eu conto com São Paulo para ajudar uma estratégia não apenas paulista, mas nacional de formação de recursos humanos. Muito bem. Continuam chegando perguntas. De uma certa forma, acho que já foi um pouco abordado, mas vem do Paraguai, Antonieta Rojas. Com essa perspectiva de investigação e inovação social em saúde, os países pequenos, né, a coisa da assimetria aparece de novo, né, têm dificuldade em justificar a inserção em pesquisa básica. Como defender uma postura, uma estratégia de investigar, de pesquisar em países pequenos dentro da assimetria da região? É um pouco essa coisa da escala, eu imagino, e um pouco como, na construção de uma agenda regional, você dá conta de países que têm uma base produtiva bem estruturada ou grandes populações. Acho que você, de uma certa forma, já respondeu isso. Se você quer fazer mais algum comentário. Só acho que o esforço de estabelecer redes regionais estava na minha apresentação. Normalmente eu sou muito otimista, acho que eu vou conseguir falar de tudo, mas, enfim, não. As redes que o Brasil está construindo, acho que a gente, por exemplo, tem uma rede em oncologia. Criamos a primeira rede em política de saúde, isso é uma coisa bacana, é inovação. A gente criou uma rede, um edital para uma rede de política de saúde visando sistemas universais, né? Isso foi uma ação não tradicional da secretaria, né? Da área que lida com a inovação, que o pessoal confunde com o sentido hard, mas eu acho que era a participação dos países crescentemente, aí eu acho que a OPAS ajuda muito, e em cada vez mais ter redes regionais que permitam uma especialização que não signifique não entrar na agenda, mas entrar de modo focado. Obrigado. Muito bem. Acabamos com as perguntas. Eu queria, então, pedir, professor Carlos Gadelha, a meu amigo Carlos Gadelha,
Que você faça as suas considerações finais e desse excelente evento, chamando a atenção a todos que nós vamos ter desdobramentos durante o dia, a parte da tarde e amanhã, e também de que, em breve, nós vamos disponibilizar a síntese das discussões e os vídeos desta conferência no nosso portal www.isags-unasur.org. Por favor. Bom, agora eu vou falar de todos os slides que eu não tive tempo de falar. Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Não, eu só queria realmente agradecer muito. Eu estou num ambiente que eu me sinto muito bem, um ambiente fraterno, de amigos, né? E, ao mesmo tempo, de pessoas que são muito comprometidas com o modelo de desenvolvimento que privilegia o social, né? Eu quero só saudar o ISAGS. Eu tinha certeza que, com a liderança do Temporão, toda a equipe aí, com Mônica, Juval, enfim, que participam desse processo, não conheço o nome dos demais, tá? Mas, enfim, que eu acho que eu tinha certeza o Temporão nunca passou por nenhum lugar deixando ele como estava no passado, né? Então, ele está sendo também aqui de modo muito cuidadoso, né? Sabe, um ministro da saúde, né? O ex-ministro, nosso eterno ministro aí, que a gente tem que saudar. Ele deixou um legado imenso e que isso agora se desdobra numa agenda regional. E aqui eu falando não apenas de modo formal, mas realmente o ministro Alexandre Padilha é um entusiasta dessa agenda, é um entusiasta da cooperação internacional. E aí eu me sinto à vontade de falar em nome de todo o Ministério que a gente está aí junto para continuar no debate e para tornar a nossa região mais desenvolvida. Obrigado. Obrigado, Carlos Gadelha. Agradecer a presença de todos e convidá-los para nos acompanhar à tarde e amanhã no restante dos debates. Bom dia.